Shalom, shalom, Bruhim Arbaim, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Mahanaim. Eu sou a Morah Hayá. Estamos hoje aqui para estudarmos a Brit Hadashah com a referência da Parashat Shavua, a Parashat Mishpatim, Baruch Hashem. Nós vamos ler então, fazer a leitura no capítulo 5 de Matityahu, no versículo 38 ao 42, e diz assim: E ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Assim eu vos digo para vocês, não resistais ao mal, mas a qualquer que te pede, a qualquer que te bater na face direita, oferecer-lhe a outra, e o que quiser te processar e tirar-te a túnica, deixa-lhe a capa. E se que qualquer que te obrigar a caminhar 1000 passos, vai com ele 2000 passos. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja o que lhe emprestes. Baruch Hashem. Esta leitura é muito enigmática e ela é muito mal interpretada, infelizmente. Muito mal interpretada, infelizmente, pelas pessoas que já têm os seus corações contra a Torá do Eterno, né? Na Parashat Mishpatim é citado, então, em Shemot 21, no versículo 23, diz assim: Mas, se houver desastre de morte na mulher, darás indenização de alma por alma, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. Baruch Hashem. Muitos citam esta passagem de Matityahu como referência a dizer que Yeshua aboliu a Torá pelo fato de que ele não concorda com o que está escrito aqui em Shemot. Só que a leitura está sendo equivocada. Não é que Yeshua não concorde com o que está escrito. Ele apenas cita: vocês ouviram o que disseram, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, digo a vocês, não resistem ao perverso. Não faça resistência ao malvado. Ele não está tratando aqui do povo de Israel, como em Shemot, o Eterno está tratando com o povo. Pessoas que são irmãos, eles com eles mesmos, hebreus com hebreus, israelitas com israelitas. As pessoas que acabaram de receber a Torá. Claro que ali no pé do monte existiam 70 nações com Israel. Só que aqueles representantes das 70 nações, eles estavam dispostos a receber a Torá, assim como Israel. Então, eles eram Israel também. Porque ser Israel não é a questão genética. Ser Israel é ter uma alma disposta a cumprir com a Ketubá, com a Torá, que é o casamento do Eterno com o ser humano. Então, quem deseja, então, fazer este pacto, né, este compromisso de seguir as leis de Deus, os mandamentos de Deus, os estatutos e os juízos de Deus, esta pessoa é Israel. Independente se ela faz parte geneticamente de israelita, de descendência genética dos israelitas, ou das 70 nações. Contudo, Yeshua está vivendo um momento diferente. Aqui ele está vivendo um tempo onde Israel estava sendo subjugado por Roma. Israel foi invadida por Roma, estava sob o jugo de Roma. Né? E eles viviam entre os inimigos. Então Yeshua deu conselhos ao povo. Ele não desfez da Torá. Ele não disse não cumpre a Torá em momento nenhum. Ele acrescentou algo a mais, como uma cerca, para que nós, ali no caso, as pessoas daquele momento, daquele momento da história de Israel, não sofressem se eles fossem fazer embates contra o povo romano. Né? Então, como que Yeshua está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, ó, vocês não devem resistir ao perverso. Yeshua disse assim, ó, entre vocês, esse mandamento aqui, vocês vão cumprir da forma que ensinaram. Mas quanto ao perverso, você não vai resistir a ele. O que você vai fazer quando o perverso vir contra você? Você vai dar a outra face. Se ele bater de um lado, você vai dar o outro lado. Ah, então é pra gente ser bobo, deixar que o perverso nos açoite. Não. Yeshua está demonstrando em símbolo a maneira que você deve lidar com o perverso. Qual é a maneira que eu devo lidar com o perverso? Eu devo lidar com o perverso com sabedoria.
Eu tenho que mostrar ao perverso os dois lados da moeda. Ele vem para mim com um lado, que é o lado da agressividade e da violência. E eu vou então demonstrar para ele misericórdia. Eu vou mostrar para ele que ele pode conversar e entrar em negociação comigo com misericórdia. É isso que Yeshua está falando. Ele disse, se ele te fazer, se ele querer te processar, querer tomar uma veste sua, não se apega àquela veste. Dê a ele até a capa, dê a ele mais do que ele lhe pediu. Por quê? Porque esse perverso que Yeshua está citando aqui, o romano, ele não tinha dó do povo de Israel. O que ele iria fazer? Ele ia matar o indivíduo, o israelita. Então Yeshua estava poupando a vida daquela pessoa, dando este conselho. Yeshua não está anulando a Torá do Eterno, porque a Torá do Eterno é justa. Aqui, em Mishpatim, né, na porção de Mishpatim, em Shemot 22, está narrando então alguém que, brigando, feriu uma mulher grávida, matando sua criança. Então essa pessoa, ela deve ser considerada um assassino. Entende? Então, o que o Eterno está ensinando? O Eterno está ensinando que o olho daquela mulher, o olho daquela criança é igual, tem a mesma, o mesmo valor do que o olho do assassino. Ou seja, se quando a pessoa, ela rouba, vamos supor que rouba esse objeto, ela deve devolver em dobro o objeto. Quando ela rouba a vida, o que essa pessoa deve fazer? Ela deve devolver uma vida no lugar, né? Então, a vida, no caso de as leis que nós seguimos aqui neste país que vivemos, seria então, não temos pena de morte aqui, a vida, ela é tirada da pessoa a liberdade, é como se estivesse tirando a sua vida. Mas o Eterno é justo e ele sabe que esse sistema do mundo é falho. Então ele determina que o olho seja como o olho, o meu olho seja como o olho do outro, que o meu pé seja o mesmo pé do outro, que uma queimadura em minha pele seja sentida também uma queimadura no outro. E nisso a pessoa vai ter uma consciência de que ele não pode maltratar o outro, porque aquilo vai fazer mal para ele mesmo. O que nós aprendemos também? Nós aprendemos que a nossa alma, ela é uma só. Todas as pessoas, elas vêm de um só ser, que é Adam Arishon. Claro que nós sabemos que existem perversos, que são citados aqui por Yeshua. Não resistam ao perverso, não resistam ao mal, porque Yeshua sabia que existia pessoas que estão em corpos encarnados, mas não têm a alma de Israel, não têm a alma divina em seus corpos. Então nós não podemos tratar eles com a Torá. Por quê? Porque eles não têm o casamento com a Torá. Eles não têm o compromisso com o Eterno. Eles não têm, então, um pacto de cumprir as leis do Eterno. Então, com eles, nós vamos tratar de uma forma diferente. Nós não iremos tratar com eles como tratamos com o israelita. Por quê? Porque ele é perverso. E ele não vai manter o seu comportamento conforme o israelita mantém. Então, ele vai vir contra nós com mais violência. Então, o que Yeshua está nos ensinando aqui é porque aquele povo que ele está conversando aqui, que ele está falando, está passando uma situação de opressão civil. Naquele momento existia então Roma oprimindo Israel. E o povo de Israel, Yeshua não queria fazer com que o povo se revoltasse contra os romanos. Porque Yeshua sabia que se ele se revoltasse contra os romanos iam matá-los, destruir todo o povo. Que foi o que eles tentaram fazer, quase conseguiram, né? Porque o povo não ouviu as palavras de Yeshua, né? A maior parte do povo quis então atacar os romanos da forma física, né? Nós sabemos que quando Yeshua foi ser morto pelos romanos, existia um outro Yeshua preso ali, que é o Yeshua Bar Abá, que é o filho de Abá, que é o filho do Eterno. Ele era um zelote, ele era um daqueles que fazia essas revoltas e pegava em espadas para lutar contra Roma. Então Yeshua estava tentando explicar aqui que esse não era o caminho. A forma correta de lutar contra o perverso não era ir lá e literalmente bater nele, ou matar ele, como Jacob vindo. Yeshua está se comportando aqui como Jacob se comportou com Esav. Como que Jacob se comportou com Esav? Com bondade.
ele chegou para Esaú, ele deu presentes para Esaú, né? Ele fez acordo de Shalom. E assim Yeshua também está explicando aqui, olha, dê também para ele, além do que ele pediu, dê outra coisa. Ou seja, como Yaakov Avinu fez, Yeshua está se comportando da mesma forma de Yaakov. É isso que está acontecendo aqui. E não que Yeshua está indo contra a Torá. Ah, a partir de agora não vai ser mais olho por olho, nem dente por dente. A partir de agora vocês vão ser bobos, vão dar o rosto para todo mundo bater. Não é isso que Yeshua está dizendo aqui. Baruch Hashem. Então, Yeshua no 42 vai dizer assim, ó, dá a quem te pede e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Então aqui ele está citando ainda para Parashat Mishpatim, onde o Eterno fala que a gente deve emprestar ao nosso irmão. Aqui Yeshua está se referindo aos irmãos israelitas, sem juros. E se o irmão pedir uma capa, nós devemos emprestar a capa. Ou se o irmão estiver devendo alguma coisa, você pegar como um penhor a capa do seu irmão. E na hora que estiver anoitecendo, o seu irmão não tem outra coisa para se cobrir, porque naquele tempo, meus irmãos, não é como hoje que a gente tem um guarda-roupa repleto de roupas. No tempo de Yeshua, cada pessoa tinha uma roupa só. Era uma coisa mais difícil do mundo, era fazer uma roupa, era ter uma roupa. Tecido era caro, não era todas as pessoas que tinham muitas roupas. Só os ricos, os abastados. E Yeshua, ele tratava com pessoas da classe mais baixa. Então, Yeshua estava aqui tornando reforçar a Parashat Mishpatim, onde fala do empréstimo, onde fala de você não deixar que o outro sofra. Por quê? Porque você é o outro. Se eu levo essa palavra do Eterno a sério, eu entendo que o meu olho tem o valor do olho do outro, que o meu pé tem o valor do pé do outro, que o que dói em mim, dói também no outro. Então, a palavra do Eterno, ela é justa e ela é boa. A Torá é perfeita e Yeshua não está indo contra a Torá do Eterno. É muito importante nós levarmos em consideração as palavras no seu contexto original, entendermos o tempo da história, o que está acontecendo, né? Com quem Yeshua está falando, de quem ele está falando, a quem ele está se referindo. Antes de começarmos a achar que Yeshua está indo contra a Torá do Eterno, porque isso seria impossível, porque ele mesmo fala com a boca dele que ele não veio anular as palavras da Torá, mas veio cumprir todas elas plenamente e dar para nós, então, um entendimento também pleno da Torá. Então, quando nós estudamos a Brit Hadashah com os olhos, né, do povo judeu, com o entendimento do povo judeu, porque a Brit Hadashah, já falei para vocês, foi escrita pelo povo judeu, para o povo judeu. Então, aquelas pessoas que pegam a Brit Hadashah para si, sem querer abraçar as tradições, o ensino do povo judeu, essas pessoas, elas são usurpadoras. Por quê? Porque pegam um ensino que não é seu e adultera. Então, é um pecado gravíssimo, pecado de adultério, de pegar a palavra do Eterno, né, que está escrita originalmente na língua do povo hebreu, na língua do Eterno, e mexer no sentido daquelas palavras através de traduções erradas. Então, a partir de agora, os irmãos compreendem esse texto, né? Se alguém for falar para você, mas Yeshua falou que não deve ser olho por olho nem dente por dente, ele não disse isso. Ele disse, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Contudo, para com o perverso, para com o malvado. Em outras palavras, porque ele não podia dizer claro que ele falou, para com os romanos, vocês não vão tratar os romanos conforme a Torá, porque eles não têm Torá. Como que eu vou tratar o perverso com a Torá se o perverso não cumpre Torá do Eterno? Eu vou andar os meus caminhos conforme a Torá? Sim, mas o perverso não. Então, se eu for exigir do perverso que ele cumpra a Torá, ele vai vir contra mim. Baruch Hashem, a gente tem que ter essa sabedoria, essa inteligência de lidar com as pessoas malvadas, que não têm alma divina, que não têm interesse no ensino do Eterno, que não amam o Eterno, que não fizeram casamento com o Eterno, que não têm o pacto com o Eterno, de forma que eles compreendam. Ou seja, com as leis deles e não com as nossas leis, as leis do Eterno. Por quê? Porque eles vão vir contra nós, no sentido de nos destruir. E foi o que aconteceu, porque o povo, a maior parte, como eu já disse, não ouviu as palavras de Yeshua. O Yeshua Bar Abba mesmo, ele era um zeloto, um assassino de soldados romanos, né? Então,
ele estava preso para morrer. Ele foi salvo, né? Trocaram a vida dele pela vida de Yeshua, porque era um plano do Eterno fazer com que Yeshua entregasse a sua vida daquela forma para limpar os pecados das pessoas que fizerem techuvá, que compreenderem as suas palavras, que são as palavras da Torá, que aceitarem a aliança do Eterno, fazerem o seu casamento através da Torá do Eterno. Então, através do sangue de Mashiach, essas pessoas recebem a capará, que é a cobertura dos seus pecados. E então, o Eterno vai perdoar todos os pecados dessas pessoas que praticam todas essas ações de techuvá e de retorno ao Eterno. Baruch Hashem. Bendito seja o Eterno. Eu vou ficar por aqui com este ensino, né? A referência da Brit Hadashah para a Parashat Hashavua. Peço aos irmãos que deixem um like no vídeo, comentem e compartilhem com pessoas que têm interesse em aprender sobre o pacto sagrado que o povo de Deus fez com o seu Elohim, com o seu rei, né? Nós temos um pacto eterno com o nosso rei, com o nosso Deus, que é a Torá Sagrada. Baruch Hashem. Shalom, shalom e lehi traut.